O que está acontecendo com o Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo? Estamos gravando esse vídeo logo após o que foi chamado de Noite do Terror, com o Bitcoin caindo 13% em poucas horas e com possibilidade de mais quedas. Nós vamos tentar explicar por que tudo isso está ocorrendo e quais as perspectivas futuras. Este é o canal Câmbio Inteligente, eu me chamo Gustavo Candiota. Agradeço a todos por acompanhar o nosso canal, que recentemente passou de 1000 inscritos, foi algo muito simbólico aqui para nós, é uma marca que poucos canais atingem no YouTube, mais precisamente em torno de 8% dos canais, pelo que pesquisamos. Então a gente está muito feliz e isso nos motiva para criar ainda mais e crescer. Antes de mais nada, agradeço aos patrocinadores, a Free Viagens e Intercâmbio, o Chip Mais Sim Travel, a Candiota Operadora e a Ivan Pons. Vamos então, primeiro de tudo, olhar o gráfico do Bitcoin em 2022. Está aqui na tela. Ele assusta, principalmente para quem é iniciante, quem quer experimentar uma criptomoeda pela primeira vez. E realmente ele traz um recado de que as coisas não estão indo bem, por N motivos. Tá? Pessoal, eu até, primeiramente, antes de dar minha opinião sobre o que pode acontecer com o Bitcoin, eu quero deixar claro que eu sempre fui fã da tecnologia, do blockchain, onde inclusive a nossa plataforma de câmbio opera para fazer as transações internacionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser cotar a remessa internacional conosco. Ela opera no blockchain, que é uma realidade, veio para ficar. Tá? Então, a primeira vez que eu fui apresentado ao Bitcoin foi em 2013, quando eu estava recém começando ali, valia $300, num evento que eu participei na Califórnia. E desde então acompanhei de longe. A minha área sempre foi investimentos, ali de 2011 a 2013. Inclusive eu me certifiquei como agente autônomo na CVM. E depois de algum tempo foquei no mercado de câmbio. Mas como eu sempre trabalhei com análise técnica, sempre projetei perspectivas, previsões nos gráficos, eu me dou ao direito de fazer uma análise técnica sobre o gráfico do Bitcoin. É isso, tá? Agora, tem muita gente por aí, inclusive aqui no YouTube, que tem um conhecimento muito maior dos criptoativos como um todo, das altcoins, das stablecoins. Então eu quero realmente passar aqui uma opinião isenta e deixar claro que eu torço para que as criptos se desenvolvam melhor, tenha algum mínimo de regulamentação para reduzir chance de lavagem de dinheiro, reduzir os hackings que ainda ocorrem, evitar pirâmides financeiras e tudo mais. Tá? Então, voltando ao gráfico, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma tendência clara de queda. E, ao que tudo indica, isto vai continuar, principalmente depois que o Bitcoin perdeu o suporte de $30 mil. Ele era uma barreira psicológica forte. Pensem um pouco como se fosse os R$5 no dólar, que eu tanto falo aqui em outros vídeos do canal. Então isso pode começar a acionar gatilhos de venda e a gente ter um efeito cascata aí, com muitas quedas que poderiam chegar até aos $15 mil num cenário mais pessimista. Tá? Algumas pessoas falam sobre até menos do que isso. Tem gente que já está falando de inverno cripto, vai ficar meses caindo. Outros mais apocalípticos falam que o Bitcoin um dia vai valer zero, que vai acabar isso aí, que sempre foi uma farsa, que o criador não existe, tem um nome esquisito e todo mundo acha que é uma figura inexistente. Eu não acho isso. Eu acredito que o Bitcoin e algumas outras criptomoedas têm muito futuro, que um dia venham a ser reserva de valor e meio de pagamento. Tá? Por enquanto não são. A gente tem alguns locais que aceitam criptos
tentou-se há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, implementar em alguns restaurantes, né, pagamento em Bitcoin, mas tudo muito demorado, não é que nem enfim, uma transação de Mastercard ou Visa que acontece em menos de 1 segundo às vezes. Para vocês terem uma ideia, só a Visa, ela aqui no Brasil transaciona mais de 25 mil operações por segundo. O Bitcoin não consegue fazer isso. Tá? Então, ainda falta, está crescendo, está se desenvolvendo, mas essas quedas todas mostram que ainda existe medo, né? E também tem as explicações mais lógicas de por que o Bitcoin vem caindo. Uma delas é o aumento da taxa de juros americana. Então as pessoas começam a procurar alternativas um pouco mais seguras, num país seguro, pelo menos em teoria, ao invés de ficar em um ativo sem lastro, né? Que ainda tem muita especulação. Então, como teve um novo aumento de juros americanos em 0,5 ponto percentual e uma perspectiva de mais aumento, tem gente que está encerrando posições em Bitcoin e migrando o capital para locais mais seguros, inclusive dólar, né? Então não quer dizer necessariamente que é somente uma saída lá para os Estados Unidos, mas um movimento aí, devido às incertezas que a gente ainda tem pelo mundo, que faz com que os ativos de maior risco ou de pior risco-retorno percam interessados. Tá? Agora, claro, se a gente olhar aqui o gráfico da história do Bitcoin, dos últimos 10 anos no mínimo, a gente tem um crescimento, uma tendência de alta, mas que de alguns anos para cá teve muita volatilidade. Então, por isso que eu falo, já falei em alguns vídeos anteriores sobre outras moedas, que quando a volatilidade é muito grande, a relação risco-retorno é muito perigosa. Não vale a pena, na minha opinião. Se vocês mesmo assim acreditam que vai subir no curto prazo, ou principalmente no longo prazo, e estão colocando um percentual pequeno do patrimônio de vocês em Bitcoin, acredito que é uma boa alternativa, né? Agora, apostar tudo na criptomoeda é extremamente arriscado. Eu não faria. Eu ainda acho que a gente vai ter mais quedas, tá? Olhando o gráfico aqui, eu acredito nisso, e olhando notícias também. E em tempos de crise, vocês têm que se proteger. A cautela é muito mais interessante do que a agressividade, do que o desejo por ganhos de curto prazo. Então, pensem bem antes de se posicionar em Bitcoin ou aumentar a sua posição, porque o cenário está se deteriorando. E eu vou falar para vocês daí uma opinião pessoal minha. Eu ainda não consigo engolir muito bem esse modelo aí da mineração do Bitcoin. Eu acho que isso aí ainda vai trazer problemas para os investidores, inclusive os mineradores, eles estão investindo muito alto em algo que seja sustentável, mas não conseguem, daí migram os seus campos de mineração para países exóticos, sem leis, é uma coisa muito improvisada e vai saber daqui a pouco isso aí entra num certo colapso e prejudica todo o modelo do Bitcoin. Tá? Então, essa é a minha opinião pessoal, reforço que acredito na tecnologia, no conceito, mas eu acho que hoje é muito perigoso investir em Bitcoin. Hoje, no dia que está sendo gravado esse vídeo. Tá? Não pense que eu estou fazendo de forma oportunista esse vídeo, pois eu até vou deixar links aqui na descrição. Eu já falei sobre Bitcoin em outras oportunidades no blog do Câmbio. Tá? Vou colocar aqui, vocês podem ler. Eu falo pouco sobre o assunto, mas às vezes retomo, mesmo não sendo o objetivo principal do canal, não sendo... né? Aqui a gente fala principalmente de dólar, operações de câmbio de moeda, mas às vezes é legal, eu até fiz uma enquete, houve um interesse em falar de Bitcoin, então falei, certo?
Tomem cuidado então, deixem aqui nos comentários se vocês investem, se vocês já ganharam dinheiro, se perderam e o que vocês acham que vai acontecer, pelo menos até o final deste ano. Um abraço, muito obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!